Olá, eu sou a Ana Paula, eu sou mestranda no PPG de História da Unesp de Franca, sob orientação da professora doutora Valéria Guimarães. Também sou membro do Media Cult, o grupo de estudos de História da Cultura Midiática da Unesp, sob orientação da mesma professora. E eu vim apresentar para vocês, então, o meu trabalho, que é a pesquisa que está em andamento no mestrado. Se chama Do Sangue dos Mártires brota a flor rubra da rebeldia. Francisco Ferrer, defesa e representação como mártir e repercussão dos ideais racionalistas nas páginas subversivas da Lanterna. Meu recorte temporal de 1909 a 1916. O que foi a Lanterna? Um periódico operário fundado na cidade de São Paulo no ano de 1901 pelo advogado Benjamin Mota. O periódico viveu 3 fases, de 1901 a 1904, de 9 a 16 e de 33 a 35. Nessas duas últimas fases, ele ficou sob a direção do tipógrafo e militante anarquista Edgar Leuenhoff. Então, na segunda fase, que interessa este trabalho, ele passa a ser publicado com o subtítulo de Folha Anticlerical de Combate, já marcando aí, então, uma das principais bandeiras levantadas pelo periódico nesse momento. E ela ficou caracterizada pela defesa dos ideais de igualdade e de liberdade e por ferrenhas críticas políticas e principalmente religiosas. E daí eu chamo a atenção, então, para o momento em que esse jornal era publicado, certo? O início da República no Brasil, a transição, né, do regime monárquico a um regime republicano, a modernidade, a Belle Époque paulistana, né, e daí os ideais de igualdade e liberdade característicos do iluminismo, e as críticas políticas, né, dessa Primeira República que não traz tudo que promete, que ainda tem muita desigualdade, e principalmente religiosas, pensando então no movimento de laicização da República. E o primeiro número dessa segunda fase, ele sai no dia 17 de outubro de 1909, que são exatos 4 dias do fuzilamento na Espanha do educador espanhol Francisco Ferrer y Guardia. O Ferrer y Guardia ele foi um livre pensador, fundador da Escola Moderna de Barcelona, que adotava o método racionalista de ensino. O racionalismo, dentre várias outras coisas, ele defendia a coeducação de gênero, a coeducação social, a higiene da infância e daí principalmente o cientificismo. Então Ferrer acreditava que a escola ela não deveria ter a influência da igreja e nem do Estado, porque assim ela não formaria homens livres. Daí ele consegue diversos problemas numa Espanha monárquica com uma igreja muito forte, né? Então, em 1909, ele é preso, acusado de ter sido o mentor intelectual da Semana Trágica de Barcelona, que foi um acontecimento, uma revolta na cidade de Barcelona e em outras ao redor, contra o envio de tropas espanholas para uma guerra que estava acontecendo em Marrocos. Então, ele foi preso, foi julgado e condenado à morte e fuzilado no dia 13 de outubro de 1909. Esse processo do Ferrer ele é permeado de falhas, coisas que não ficaram muito bem provadas, e a historiografia hoje, inclusive, aponta para que Ferrer sequer estava na Espanha durante a Semana Trágica. Mas ele serviu aí, né, como um bode expiatório e foi fuzilado. Então, ele se tornou imediatamente após a sua morte um mártir no movimento anarquista e teve sua obra difundida. Daí vale ressaltar que Ferrer nunca se disse anarquista, mas ele, o grupo, né, de afinidades de Ferrer incluía os anarquistas libertários e ele, inclusive, foi editor de um jornal que defendia a greve geral como um instrumento de luta dos trabalhadores, que é uma bandeira, uma pauta anarquista, etc. Então, o movimento anarquista toma para si esse mártir e a data do 13 de outubro se torna uma efeméride nesse movimento em todo o mundo. Né? Não foi diferente no Brasil, onde a Lanterna é um grande expoente, principalmente em São Paulo, dessa difusão. Então, o objetivo, né, os objetivos do meu trabalho é entender como se deu essa representação do educador enquanto um mártir e a repercussão das suas ideias, então, partindo dessa representação do mártir.
Esse questionamento, ele surge do estudo aí, né, de uma vasta historiografia sobre o periódico, porque é uma fonte riquíssima, e da observação de que quando se fala em Ferrer, quando se pensa em Ferrer no periódico, parte-se do Marte, e não se pensa a construção dele enquanto tal. Então, é o que eu me proponho a pensar, a construção de Ferrer como Marte. E daí também a disputa em torno do mito Ferrer. Por que mito, né? O Marte, ele é um mito positivo, e daí criado pelos anarquistas. Mas, no caso dos anarquistas da Lanterna, e daqueles que também não eram, né, mas que eram grupos de afinidade que publicavam no jornal, havia uma disputa em relação ao mito negativo por parte, então, do clero, que são os rivais declarados da Folha, né, que vão se esforçar para construir um mártir, um mito negativo do educador. E eu vou mostrar mais para frente um pouco dessa discussão. E a minha hipótese, né, principal é de que a repercussão dessas ideias e a representação do mártir foram fundamentadas, né, no discurso anticlerical do periódico. A ideia, então, de que na Lanterna, antes de um mártir educacional, antes de um mártir do racionalismo, Ferrer é utilizado como mártir anticlerical. E as escolas modernas que vão ser fundadas em São Paulo com o apoio do periódico, daqueles que estavam em torno do periódico, vão ser fundadas, então, nesse campo de disputa com o clero. E aí eu trouxe algumas coisas para fundamentar e ilustrar também aí a pesquisa. Então, a gente vê aí o primeiro número da Folha, certo? Aquele de 17 de outubro. Ele já é trazido, então, o número já vem com Ferrer na capa, uma fotografia de Ferrer já tido como um grande mártir, e aí ainda como da educação popular. Coloquei uma lupa em uma parte da matéria, então, que eles vão defender o seguinte: instruir o povo é tirar fregueses aos padres. E eles, como bem o sabem, defendem-se como sempre o têm feito, sem escrúpulos de espécie alguma. Nós esperávamos o assassinato de Ferrer, porque sabíamos muito bem a prepotência clerical, que a prepotência clerical nada é, mas é isso mesmo, inimiga do progresso, incapaz de evoluir universalmente. Então, de cara, já vem essa construção. O ensino, né, a educação, que é uma pauta muito forte, uma das principais pautas libertárias anarquistas, ela já vem aí antes de falar, né, na libertação e tal, muito ligada à disputa que está acontecendo no Brasil, a disputa clerical. Instruir o povo, antes de tudo, nada mais é que tirar fregueses aos padres. E isso é um perigo. Então, se esperava o assassinato, porque eles sabem a prepotência do clero, ou seja, já culpam, né, da morte de Ferrer, não o Estado espanhol, mas o clero. E vão ainda chamar nessa mesma matéria o rei Afonso de espantalho do clero. Esse martírio, ele é construído de formas diferentes, né? E na Lanterna, defendo que seja principalmente a partir dessa disputa anticlerical. E daí esse trabalho se encaixar, então, numa questão transnacional, tanto pelo movimento anarquista, que é transnacional per si, quanto pelo objeto estudado, né? Essa repercussão do Ferrer, né, que vai defender determinadas coisas numa Espanha monárquica, e quando vem para o Brasil, ele ser colocado no campo de disputa em uma república, mas no campo de disputa da instrução clero libertários. A gente também pode observar isso nas imagens veiculadas pela Lanterna. Então, o trabalho com as imagens da Lanterna ele já vem sendo feito, mas ainda não sobre o caso Ferrer, né? Então, a ideia de pegar as imagens veiculadas na Lanterna sobre o Ferrer e estudar essa representação do Marte, essa difusão de ideias, também está inclusa aí na minha proposta.
Como uma observação, eu trouxe aí uma imagem veiculada num número especial da Lanterna de 1911, em que eles trouxeram uma imagem de Firmin Sagristá, que é um pintor espanhol que foi preso na Espanha, condenado a 10 anos, 9 anos de prisão, pelas ilustrações que ele fazia, porque feriam os interesses do Estado. E uma delas seria essa, que foi publicada, então, na Lanterna, como uma homenagem tanto a Ferrer quanto ao Firmin. Ela se chama Ideal, e a gente vê aí, né, como, de novo, a questão clerical ela está muito colocada. E a escolha da Lanterna por ter colocado justamente essa pode ter a ver com essa questão do clericalismo, né? Então aí a gente vê do lado esquerdo, né, um padre representado olhando essa cena das crianças e de uma mulher, né, uma figura feminina, estendendo ramos aí ao iniciador da escola racionalista, a bandeira ideal atrás dele, a figura feminina abraçando esse mito, esse mártir, né? E as datas da fundação da Escola Moderna de Barcelona, de 8 de setembro de 1901, e do fuzilamento do educador, de 13 de outubro de 1909. Tem muitas coisas que podem ser pensadas a partir daí. Foram várias as imagens também veiculadas ao longo desses anos, dessa fase, no jornal, que podem indicar, então, para essa representação do educador. E aí, por último, então, a disputa, né? Que eu disse que o mito ele é construído dos dois lados. Então, aqui eu trouxe recortes do número 4 da Folha, também de 1909, em que eles estão disputando, então, com o Jornal do Santuário da Aparecida. E aí é muito interessante o que eles mobilizam para fazer esse mito. Então, eles vão trazer aí, no primeiro recorte, ó, do Santuário da Aparecida, transcrevemos este amontoado de infames. Abre aspas. Ferrer foi diretor da Escola Moderna de Barcelona, em que durante anos educava uma geração de anarquistas, ladrões e salteadores. Seu ideal era demolir a sociedade, lançar bombas de dinamite, assassinar reis, sacerdotes e causar a revolução universal. Fecha aspas. Então, daí a gente vê a criação do mito, né? Um educador que fez uma escola moderna em Barcelona, que educava, então, uma geração de anarquistas, e daí o termo sendo utilizado de uma forma negativa, ladrões, salteadores, queria assassinar o rei, sacerdote, demolir a sociedade. E aí a Lanterna respondendo na mesma moeda, dizendo lá, né, miseráveis, a vossa malvadez corre a par com a nossa cretina ignorância. Que topeira imbecil poderá conceber um anarquista ilustre que incluiu no seu programa ministros da Fazenda, etc, etc. Falando então do programa de Ferrer, mas utilizando a mesma palavra, né, o anarquista, agora como um ilustre. O mesmo termo utilizado na construção de um outro Marte, do Marte, né, de um mito positivo agora, mas num sentido bom. E aí, respondendo ao mesmo jornal e até a mesma matéria, mas em outra página da Folha, tem esse segundo recorte, que eles vão, então, responder nos mesmos termos. Para um ladrão, não há gente honesta. Diz um jornal sacristanesco, órgão da ladroeira da Aparecida, que a escola fundada por Ferrer era uma instituição onde se educava uma malta de ladrões, assassinos e bandidos. Ora essa, senhor Gatuno Mor, da ladroeira da Aparecida. Você queria que Ferrer se dedicasse a fundar seminários? Só assim poderia ser a dele uma escola de assassinos e bandidos. Então, devolvendo nos mesmos termos, né, assassino, bandido, o que falaram de Ferrer e disputando esse mito. Então, é basicamente isso que eu me proponho. E estamos aí, então, em andamento com esse projeto e fazendo parte do Media Cult. E espero que seja interessante. E nos sigam nas redes, no Facebook é @MediaCult, no Instagram @MediaCultUnesp. Um abraço.